E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 29 de abril até o dia 5 de maio, onde teremos a volta de Vênus para Áries e a entrada da fase crescente da Lua no signo de Leão. Terça-feira, dia 29, a Lua segue em Touro durante a manhã, então amanhã a gente pode sentir aí um pouco mais de lentidão do que o decorrer da tarde, né? A Lua está nessa transição de Touro para Gêmeos, então fica aquela oscilação no humor entre necessidade de calmaria e necessidade de interagir, né? A curiosidade ali pairando. Durante a tarde a Lua já vai entrar em sextil intenso com Marte, trígono com Plutão. Isso ajuda a quebra de um ciclo, a movimentar aí tarefas importantes, né? E a Lua vai entrar em Gêmeos por volta das 5h26 da tarde, ou seja, 17h26. Durante a noite a Lua fica em sextil com Mercúrio, o que deixa a noite mais sociável, mais voltada para estudos ou desenrolar de algum assunto, seja em relação ao trabalho ou entre pessoas próximas mesmo, né? Família, romance, amizades. E esse Mercúrio ele vai trabalhar algumas questões da mente, né? Como a Lua está em Gêmeos, a gente pode falar aquilo que a gente precisa falar, né? Ouvir aquilo que a gente estava precisando para complementar com algumas ideias e novos questionamentos podem surgir. Quarta-feira, dia 30 de abril, último dia aí de abril, a gente vai ver a Lua em conjunção com Júpiter, né? Até o período da noite. Essa conjunção, ela aumenta e expande as nossas emoções, ela deixa o nosso humor um pouco mais elevado, né? Então a gente pode estar mais brincalhão, mas ao mesmo tempo que profundo nas palavras. E por volta das 2h16 da tarde, né? 14h16, Vênus vai voltar para Áries. E Vênus em Áries traz aquela necessidade de liderar as parcerias, né? De fazer as coisas logo. Essa semana ela tá com uma tendência mais fogo mesmo, por conta de Vênus voltar para Áries e por conta da crescente ser em Leão. Então alguns assuntos que movem a nossa motivação, né, vão ser aí ressaltados. Durante a noite a gente vê a Lua em quadratura com Vênus, quadratura com Saturno, né? Então a noite ela tá mais tendenciosa para a gente ficar um pouco crítico, seja em relação a gente ou em relação aos outros. Quinta-feira, dia 1 de maio, a Lua segue em Gêmeos durante o dia, né, manhã e tarde. Lua vai seguir na quadratura com Vênus, quadratura também com Netuno e vai entrar em quincúncio com Plutão. Gente, isso pode deixar a gente com uma tendência um pouco avoada das ideias, né? Principalmente quando tá lidando aí com coisas que a gente faz sempre, com pessoas, a gente pode estar focando em questões pessoais e nisso de ficar pensando, né? A gente se desconecta fácil. Então não dá, durante o dia, né, não tá um momento bom para focar. Muito menos para realizar compras, porque a gente pode se perder e fazer alguma compra errada, comprar em site enganoso, enfim. A gente tá com uma tendência de ser enganado pelas pessoas. Então vamos focar aí, né, na intuição e observar mais antes de agir. Por volta das 19h50, né, 7h50 aí da noite, a Lua vai entrar em Câncer, caranguejo, né? Então a gente fica mais emocional, a gente fica mais caseiro, algumas pessoas, né? Com a tendência de acolhimento, seja a gente querer ser acolhido por alguém, ou a gente ter aí disponibilidade para acolher o amigo, tá? Durante a noite, a Lua vai ficar em sextil com o Sol, então sai daquela crítica e a gente fica mais sensível e mais empático com as pessoas. Sexta-feira, dia 2 de maio, a Lua vai estar em quadratura com Mercúrio durante o dia e o Sol vai estar sem aspecto nenhum, né? O Sol sem aspecto deixa o nosso psicológico mais frágil. Ao mesmo tempo que a gente nos centraliza, tipo assim, tudo é culpa nossa, ou a gente é uma questão de tudo, as pessoas pensam na gente pra resolver assunto. Gente, esse Sol sem aspecto, ele traz as características do Sol, né, em evidência. Só que o Sol está em Touro, certo? A gente pode ficar assim, mais egocentrista e tal. Só que esse Sol em Touro, ele fica com uma vibe meio assim, deixa eu ficar quieto aqui, que eu tô de boa. É pior se eu interagir, né? Aquela tendência preguiçosa, pode vir. Essa quadratura de Lua com Mercúrio também traz uma tendência de introspecção. Então a sexta durante o dia, ela pode estar bem introspectiva.
E a nossa tendência, né, a nossa chance de focar em algo importante, ela fica aí meio que incerta, né? A chance de desfocar, de ficar aí desatento é maior. Então vamos evitar querer aí cobrar alguma coisa de alguém ou tentar estudar na sexta-feira de manhã, porque não vai dar muito certo. De manhã até uma boa parte da noite. E aí à noite, fora essa quadratura que vai estar mais fraca, mas vai estar ainda ativa no céu, a Lua também vai formar trígono com Saturno e sextil com Urano. Isso já volta às suas habilidades, as conexões a fluir, né? Saturno, ele traz o pé no chão, ele traz aquela questão de maturidade. Então, para assuntos mais sérios, deixa para tratar, né, para lidar, na sexta à noite. Sábado, dia 3 de maio, Lua já vai entrar em Leão por volta das 8h30 da manhã. Né? Então, a Lua em Leão, ela vai começar a nos abrir para essa fase da fase crescente, que vai acontecer no dia seguinte. Então, vamos começar a perceber algumas coisas crescendo no nosso emocional, na nossa realidade, aquilo que a gente está se dedicando, se realmente está dando resultado ou não, ou se a gente precisa buscar para outros caminhos. Então, durante o dia do sábado, a Lua vai estar em trígono com Vênus, trígono com Netuno e oposição com Plutão. Isso vai deixar as interações, né, em relação a parcerias mais duradouras, mais forte. A gente pode estar com a intuição bem assim aguçada entre elas. A gente pode estar mais também tendencioso a querer mudar alguma questão de relacionamento, seja como a gente trata as pessoas ou como a gente é tratado, se tá tendo aquele equilíbrio de Vênus ou se a balança tá, né, pendendo mais para um lado que para o outro. Tanto Netuno quanto Plutão ajudam nessa transmutação. Então, se a pessoa tem um olhar mais observador e tá percebendo o que precisa ser mudado, isso é válido aí ser ressaltado durante uma conversa, tá? No sábado aí, durante o dia. Durante a noite, a Lua entra em conjunção com Marte, então a noite ela fica mais agitada, pra gente ir lá resolver qualquer assunto. A coragem, né, ela fica mais forte pra gente, até porque, como Marte também tá em Leão, né, Marte já é o planeta da coragem, do guerreiro, a chance da gente, seja para cortar um relacionamento, seja para ter iniciativa em relação a alavancar um projeto, ela vai estar mais evidente pra gente, né? Ah, mas eu sou muito medroso, eu sou muito insegura. Gente, sábado à noite vai dar uma impulsionar aí, um empurrãozinho na nossa coragem. Aproveita. Tem algum assunto importante para lidar com alguém? Já começa, que o negócio vai desenrolar. Domingo, dia 4 de maio, Lua vai entrar em sua fase crescente por volta das 10h51 da manhã, durante o ascendente em Câncer. Gente, ascendente em Câncer, para essa Lua aí, ela traz aí, de modo geral, lógico, né? Todo mundo tem um ascendente diferente desse ascendente. Então, assim, lógico, tem pessoas com ascendente em Câncer, mas e pro resto, né? Cada pessoa tem Touro e Leão em setores diferentes do mapa. Então, assim, o que eu vou falar aqui é de modo geral, mas é bom olhar no próprio mapa astral também, principalmente se você não tem ascendente em Câncer. Então, de um modo geral, Lua crescente Leão com ascendente em Câncer ali, né? A Lua ela vai para casa 2 e o Sol ele vai para casa 11, né? Então, a consciência ela tá aí focada em grupos, em como os grupos nos fazem nos acolher, e como que os grupos estão trabalhando para nossa individualidade se manifestar, né? Porque tem grupos que nos ajudam a ter mais noção de que a gente, né, não tá sozinho. E tem grupos que precisam aí, que são importantes na nossa vida, pra gente conseguir também se destacar. Vai supor que você nasceu para ser um líder de qualquer tipo aí, qualquer espécie, e você não se enxerga como um tal. Existem grupos que te apontam para isso, né? Enfim, então a casa 2 ela fala sobre os valores que a gente tem por a gente e por aquilo que a gente faz, como que o nosso trabalho funciona, se o nosso trabalho tá dando aí recursos, né, financeiros, porque a casa 2 fala também de finanças. Se o nosso trabalho tá precisando de alguma melhora,
Fase crescente é bom pra gente começar aí a ter iniciativa em prol daquilo que precisa ser feito. Aí depende de cada um. Então vamos aí reforçar a nossa autoestima, porque Leão fala sobre autoestima. Vamos entender o que realmente nos acolhe. Se são pessoas ou se esse acolhimento tem que começar da gente. Certo? Porque tem isso também. Às vezes a pessoa fala, é porque as pessoas não me acolhem, que não sei o quê. Mas ela também não se acolhe. Pode estar em qualquer grupo, ela nunca vai se sentir acolhida. E vice-versa, né? Porque sempre tem os dois lados. Então é isso, gente. Durante o dia a Lua vai estar em trígono, começando a formar trígono com Mercúrio, que fica mais intenso durante a noite. Então o domingo vai estar bastante sociável, intuitivo também, porque durante o dia a Lua segue naquela conjunção com Marte, que também está em Leão. Então, domingo durante o dia ele pode estar bastante agitado e intuitivo ao mesmo tempo, né? Assertivo. E durante a noite esse trígono fica mais intenso com Mercúrio, juntamente com o sextil com Júpiter. Então, assim, domingo à noite o nosso humor se eleva, a nossa fé também, dependendo da situação, né? E podemos ter aí discussões mais profundas que podem ajudar a gente em libertação de alguma ideia que estava nos travando. Segunda-feira, dia 5 de maio, Lua vai continuar em Leão durante a manhã e boa parte da tarde, né? Então, durante a manhã a gente ainda vai ver a Lua em trígono com Mercúrio. A Lua vai estar começando a formar aí, durante a manhã, uma quadratura com Urano, que fica mais intensa à tarde. Isso gera um pouco mais de introspecção para lidar com grupos, só que o trígono com Mercúrio ajuda naquela comunicação imediata, né? Então, nem 100% introspectivo, nem 100% extrovertido. Por volta das 16h40, 4h40 da tarde, a Lua vai entrar em Virgem. Então a gente fica com aquele teor mais cauteloso, mais observador para detalhes. Menos, assim, espalhafatoso, né? Para compartilhar sentimentos, compartilhar o que tá pensando, e mais observador. Isso ajuda a gente a melhorar alguns detalhes da nossa rotina, da nossa saúde, né? Ou para tentar aí melhorar uma questão de trabalho. Durante a noite a Lua fica em quincúncio com Vênus, Netuno e Plutão. Então a noite ela pode ser proveitosa se a gente observar, né? E nos dar conta das oportunidades que chegam até nós. Esses planetas falam sobre a nossa conexão espiritual com pessoas, né? Conexão intuitiva, conexão através da arte, de tudo aquilo que mexe com o nosso campo espiritual e intuitivo, né? Criativo também. Então, para as pessoas que têm um projeto aí criativo, com pessoas ou com alguém, a segunda-feira à noite ela tá fluida para isso. Bom, gente, então essa semana era isso que eu queria falar para vocês. Quem quiser aí fechar uma leitura de mapa astral em relação à sua fase crescente ou o seu mapa astral mesmo geral, pode me procurar no e-mail ou no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser começar a estudar astrologia, saber aí a base do mapa astral, o que é por trás daquele mapa astral, né? Pode acessar aqui meus e-books que estão embaixo também na descrição do vídeo. Quem quiser também uma leitura de tarô comigo, me procure nos mesmos lugares, e-mail ou Instagram. Até o próximo vídeo, ótima semana para todo mundo!